paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. João, no Evangelho, capítulo 10, e o versículo 10 diz: O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse tema que eu vou abordar, ele é de propósito político. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos previne, nos fala sobre o intuito do ladrão, o seu propósito, que é matar, roubar e destruir. Glória a Deus. E vocês já observaram que existem pessoas que agem igualzinho ao diabo, porque quando a Bíblia fala sobre o ladrão, ele está se referindo ao diabo primeiro. A verdade é paralelo. A verdade é paralelo, ela tem duplo sentido. Como assim, apóstolo? É porque quando se fala a verdade, fala de cura espiritual, quando fala de cura, e cura física. A verdade, ela é paralelo, ela sempre se manifesta dessa forma. E assim executando, aleluia, o seu papel, que é desfazer a mentira. Glória a Deus. Destruir a mentira. A verdade, quando ela se manifesta, ela não diz assim: eu vou passar a mão pela cabeça da mentira, eu vou fazer com que a mentira fique menos mentira. Não. A verdade, quando ela se manifesta, ela arranca, ela mata, ela dissipa e ela faz desaparecer a mentira. Glória a Deus. Então, lá, o pai da mentira é o diabo, o Senhor disse. Porque desde o princípio ele foi homicida e nunca se firmou na verdade. Glória a Deus. E a gente sabe o princípio de tudo, como foi que começou, Ele levando o homem à queda, mentindo. E ele continua fazendo o trabalho dele. Mas eu quero falar hoje sobre a era, o Corona Lula. Corona Lula. O Corona Lula, ele veio há muitos anos sendo combatido e é pior do que o coronavírus, o Corona Lula. Porque o coronavírus, ele foi algo temido pelo mundo todo, porque matou no mundo todo até que se descobrisse uma maneira eficaz de lidar com essa praga, de lidar com essa pandemia. Destruiu a economia, manifestou o caráter das pessoas, quem realmente se importava com o ser humano e quem era mau caráter e usou até da pandemia para mostrar o seu mau caráter. Então, a pandemia ela se manifestou de forma muito triste, deixou muita gente triste mesmo, Perdi pessoas ligadas a mim através dessa praga. Mas a praga Lula é a pior praga que existe. É mesmo pior do que o câncer. Porque o câncer a gente já sabe também que é uma doença em que, aleluia, todo mundo quer combater, Todo mundo quer combater. E com o coronavírus, Mas nem todo mundo queria combater o coronavírus. Na verdade, muitos queriam se dar bem através do coronavírus. Mas o Corona Lula está aí há mais de 16 anos. Há mais de 16 anos o Corona Lula está aí. E o que é que o Corona Lula faz? Ele entra, mesmo não tendo muito conhecimento de ciência, porque não cursou uma faculdade,
não tem a faculdade política nem nada, mas consegue, através do seu pai, que é o diabo, persuadir pessoas, consegue corromper pessoas. Então essa praga Corona Lula mata através de diálogos, de desconstrução, e entra através das piores ideologias, né? Das piores bactérias de ideologias que existem. É tão terrível que mata as escolas, mata as crianças, mata as faculdades, mata a Constituição, mata, aleluia, glória a Deus, o agro, mata tudo que é decente, porque o Corona Lula, ele é, glória a Deus, ele está aí justamente para corromper, para matar, a destruir. E tem muita gente ainda que apoia essa praga Corona Lula, que corrompeu militares, né, doutrinou militares, autoridades constituídas, né? Ele conseguiu e consegue corromper, e com essa praga, essa contaminação dele, entra de uma maneira que parece que não quer mal nenhum, mas na verdade ele quer destruir, ele quer matar os seus opositores. Então, até agora, a gente não conseguimos um antídoto para matar o Corona Lula, essa doença miserável, essa praga miserável que tem alastrado, né, em muitas nações, porque o Corona Lula, o que ele faz? Ele pega glória a Deus, da parte boa, né, do corpo das pessoas para poder transformar em ruim. Ele mata as células boas, mata as pessoas boas, quer dizer, ele trabalha, o Corona Lula, para destruir, desconstruir os pensamentos bons, as construções boas e edificantes, para colocar suas aberrações, suas destruições, né? É assim que é a praga Corona Lula. E ela pegou nos militares que estavam aí, ó, na força toda, glória a Deus, conseguiu corromper tantos, comprar tantos, levar tanto a contaminação, que as pessoas não conseguem reagir. Se tornam, aleluia, filhos do filho do diabo. Porque as pessoas amam tanto, passam a amar tantos prazeres, o dinheiro, né, a ética, a moral, passam a odiar o caráter, que se torna um mau caráter. Todos que são contaminados pelo Corona Lula ficam sem caráter. Sabe mentir muito bem, é próprio do diabo. Então todos que são contaminados pelo Corona Lula ficam irreparáveis. Odeiam até Deus. Usam um período, né, dessa parte dos cristãos para fazer como massa de manobra, para usar para poder contaminar depois, para depois usar a massa e destruir. Porque na verdade ele quer extinguir o cristianismo, porque o cristianismo é contra, ele tem um antídoto. O cristianismo tem um antídoto dado por quem criou todas as coisas, que é Deus, e que mata o Corona Lula. Mata o Corona Lula. Porque ou com o cristianismo, ou Corona Lula fica o Corona Lula mais fraco para agir de forma ética, ou ele é destruído.
Entendeu? Porque o cristianismo, Deus, através do cristianismo, desconstrói as ideologias do Corona Lula, né? Que é a corrupção, quer matar, quer roubar, quer destruir. E ainda tem gente que vê um velhinho bonzinho no Corona Lula, né? E não tem possibilidade. Você já observou a cara do crime? Nem sempre a cara do crime vai mostrar, glória a Deus, uma cara odiosa. Não, não. Glória a Deus. E os maiores chefes do crime não mostram uma cara odiosa, né? E ele é um doutor nisso, porque quando ele posta na mídia, na mídia que ele compra, né? Que é comprovado isso, o Corona Lula contamina, ou contaminou, ele posta do bom velhinho, um bonzinho, um pai dos pobres, e destruindo os pobres. Vê aí a, glória a Deus, transposição que há tantos anos o povo desejou, e né, ele foi lá e destruiu, parou. Assim que ele assumiu, ele mandou fechar, acabar. Praga como o Corona Lula só tem duas formas de combater. Duas formas. Através do cristianismo e através do militarismo. Porque o Corona Lula é irreparável, não respeita a Constituição, aluga juízes, ou na verdade, quando ele contamina os juízes, como contaminou com o Corona Lula, os juízes perdem a ética, né? Não conseguem julgar com justiça e começa a praticar tudo o que o Corona Lula pratica, seja o legislativo, no Senado, o executivo, que ele próprio, que é o Corona Lula. Então destrói tudo que toca, tudo que ele pega, ele destrói. Tudo que é manipulado por ele, todas as pessoas que andam por ele, ou herdam o caráter dele, ou ele, entendeu? Ou age conforme o Corona Lula quer, ou, entendeu agora? E anda em fases sempre crescendo, sempre fortalecendo, porque ele gosta dos piores vírus, que são o corona chinês, né? O corona venezuelano, entendeu? Para não estar citando nenhum nome, todo mundo já sabe, não precisa repetir. O corona argentino, o corona francês. Então ele sai por aí, juntando com os coronas que são semelhantes a ele e piores ainda, entendeu? E ele consegue ser pior, porque ele mesmo sem conhecimento, a contaminação dele consegue levar, sabe por quê? Ele tem gente sobre ele que foi contaminado por ele e também contamina também, é corruptor também, que consegue, através de números. Infelizmente existem médicos, políticos principalmente, autoridades constituídas que subsistem através disso, Não é através do seu salário suado, não. É através de propina. Não conseguem viver sem um dinheiro de propina. Muitos não conseguem. Muitos. Não tem caráter. Por quê? Porque o caráter dele foi comprado, foi contaminado, né, pelo Corona Lula. Essa praga que precisa ser extinta. Aí alguém pode dizer, mas como é que pode, né? Você é um homem de Deus. Nós mesmos que entendemos de praga. Porque o Senhor, para destruir o inimigo dele, enviou 10 pragas
ao Egito, mas ele conseguia, todas as pragas que ele conseguia, ele mandava, ele conseguia eliminar, porque ele fez pelo propósito dele, para conseguir quebrar a altivez e orgulho do faraó, que queria manter o povo ali, e o Senhor levantou ele para manifestar a sua glória. Mas o Corona Lula, ele está aí inspirado pelo príncipe das trevas, entendeu? Pelo príncipe das trevas. Ele consegue ter amizade com pastores, com alguns cristãos iludidos e cegos, e contaminando com o Corona Lula, ao ponto deles abrirem a Bíblia e dizerem: o Corona Lula é bom, o Corona Lula é de Deus, o Corona Lula, ele é bem intencionado, ninguém vai se levantar contra o Corona Lula porque Deus não quer, Deus não gosta de praga. Deus enviou a praga ao Egito para poder levar o homem a arrependimento, para ensinar ao homem que, aleluia, que como ele não há outro Deus. Então, o Corona Lula, ele faz de propósito o que o pai dele gosta de fazer: matar, roubar, destruir, ou seja, corromper, acabar com o Estado, acabar, aleluia, com a Constituição, destruir pessoas. Tudo que ele toca, ele destrói. Tudo que ele toca. Ele não consegue tocar em alguém para colocar a pessoa melhor. Sempre pior. Todos que estão a serviço dele, do lado dele, são iguais a ele, ou piores do que ele. Então, reflita nisso e de uma vez por toda, se liberte disso. Como eu já falei, só tem duas formas de se curar do Corona Lula. É através do cristianismo verdadeiro, genuíno, ou através dos militares que têm vergonha na cara, que não foram contaminados pelo Corona Lula. Que Deus tenha misericórdia e liberte cada um dessa contaminação do Corona Lula. Shalom Adonai.